Bem-vindo ao podcast de hoje. Nós vamos conhecer a doutora Felipa. Doutora Felipa que trabalha conosco, trabalha com a Scout Concierge, é especialista, uma das especialidades é Vistos D7 e eu a convidei para trazer um assunto que é muito importante e relevante, principalmente depois que nós aqui em Portugal tivemos tantas alterações em alguns tipos de vistos e ela é especialista em D7, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Você que quer viver em Portugal e que quer conhecer um pouco do que é o visto D7, manda esse conteúdo para o seu amigo, porque ele com certeza vai fazer a diferença na vida da sua família e da família dos seus amigos. Obrigada por estarem aqui conosco hoje. A Scout Concierge é uma empresa especializada em realocar estrangeiros para Portugal, mas nós não fazemos esse trabalho sozinhos. Nós temos uma equipe de advogados, que é a ED, International Lawyers, que nos assessora toda a parte de imigração e que traz os nossos clientes para Portugal de forma estruturada. Obrigada, Felipa, por estar aqui conosco hoje. Obrigada eu. E eu vou te perguntar quem é Felipa Oliveira. Bom, antes de mais, Sandra, obrigada pelo convite, é para mim um prazer estar aqui. O meu nome é Felipa Oliveira, eu sou advogada, sou sócia da Edge International Lawyers, que é uma sociedade de advogados internacional que existe já há mais de 30 anos, que tem diversas áreas de atuação, nomeadamente ao nível do direito imobiliário, direito laboral, contencioso, direito fiscal, portanto uma panóplia de assuntos que nós tratamos e temos presença em vários países. Temos escritórios em Lisboa, no Algarve, no Porto e também no Reino Unido e em Cabo Verde. Eu sou advogada já há mais de uma década e antes de trabalhar na EDS trabalhei também noutras sociedades de advogados, trabalhei numa empresa e trabalhei numa instituição europeia em Bruxelas. Ótimo, uma excelente experiência e que faz com que todos os clientes que escolhem Portugal para viver e precisam de um visto, uma estruturação de um visto num processo de mudança, e a ED está aí sempre fazendo o melhor e dando esse serviço com tanta qualidade baseado na experiência de vocês. E eu queria te perguntar o que é o visto D7 e para quem ele é designado? Então, o visto D7 é uma autorização de residência para titulares de rendimentos próprios, portanto, pessoas que tenham rendimentos passivos no seu país de origem ou no seu país de residência e que os recebam de forma estável e contínua, independentemente da sua presença física nesse país, ou seja, elas podem se mudar para Portugal e ainda assim continuar a oferir esses rendimentos de forma estável no país de residência ou de nacionalidade. Eles têm que comprovar essa renda passiva no país de origem. Quais são os tipos de renda que dá para incorporar o visto D7? Vamos supor, um cliente que vive no país de origem dele, qual é o tipo de investimento que ele tem que ter para comprovar essa renda passiva? Sim. Tipicamente, rendas, dividendos, pensões, portanto este visto é ótimo para reformados, propriedade intelectual, ou seja, royalties, portanto tipicamente estes são os tipos de rendimentos passivos que são qualificáveis para o programa. Se a pessoa não tiver royalties, não tiver uma aposentadoria, vamos supor que seja um cliente entre 30 e 40 anos que ainda não está na área de fazer o seu retirement, de se aposentar e está aí. Qual é o outro tipo de renda? Serve um contrato, uma renda que venha do imobiliário? Qual é o outro tipo de renda que ele poderia, um salário que ele tenha como um profissional liberal? Isso dá para engrenar ou coordenar no D7 ou não? Rendimentos perdiais também qualificam efetivamente, portanto rendas auferidas nesse país, e temos também casos de clientes que trabalham para empresas estrangeiras, mas que se querem mudar para Portugal. Portanto, nesse caso é preciso que a empresa declare que o cliente continuará a oferir o seu salário independentemente da mudança dele para Portugal. É preciso atenção aqui porque certas embaixadas
já qualificam este visto não como D7, mas como D8, portanto é preciso depois ver no caso específico quais é que são as opções na embaixada, portanto se é qualificado como D7 ou como D8, neste caso específico do salário. É importante você comentar isso, porque muitas pessoas acabam cometendo muitos erros, né? Num Sim. processo de aplicação de vistos. E não só nosso escritório, mas também a ED deve receber muitas solicitações de pessoas que estão com o processo parado no meio do caminho porque aplicaram de forma incorreta. Quando você coloca que tem que ter o cuidado de aplicar por um D7 e não ser enquadrado num D8, isso tudo vai da experiência de vocês, de estar trabalhando e aconselhando o cliente da melhor forma para que isso não tenha erros durante o processo. Exclusivamente para D7, qual é a renda que precisa ter um cliente, qual é o valor dessa renda, para ele poder comprovar essa renda passiva? Sim, então o valor necessário é o valor equivalente ao ordenado mínimo, que neste momento está fixado em 820 euros por mês, portanto este é o valor para este ano, e devemos fazer o cálculo vezes 12 meses, ou seja, 820 vezes 12, neste caso daria à volta de 10 mil euros. Claro que aconselhamos sempre os clientes a terem um pouco mais, eu diria 12 mil euros, portanto é esse o valor por pessoa. Para mostrar que tem condições de se manter financeiramente em Portugal, pelo menos pelo período de um ano. Isso para o holder, né, que a gente diz que é o que vem em titularidade do D7. Se ele vem com a família, com a esposa, com filhos, qual é a porcentagem que ele deve distribuir e para ele poder estar preparado financeiramente para aplicar pelo D7? Portanto, caso ele traga membros da família consigo, ao valor que eu já referi, acresce pelo cônjuge 50% do valor que eu referi, e por cada filho que ele pretenda trazer, 30%. Portanto, esses são os valores que acrescem aos 820 vezes 12 que eu referi. Eu vou te perguntar porque eu recebo muitas ligações e pedidos até por e-mail. Uma família que vem marido, a esposa, os filhos, e isso mais estrangeiros derivados da Índia, porque eles querem muito trazer pais junto. A família conseguiu o visto, veio o marido, a esposa e os filhos. Esse holder, esse marido que está o cabeça do visto, ele pode passar depois de receber a residência para os avós ou para os pais que queiram vir para Portugal ou não? O visto dele é só para a família? Portanto, caso os pais sejam reformados ou financeiramente dependentes do investidor, chamemos-lhe assim, poderá também trazê-los no âmbito do processo D7. Excelente. Num processo de estruturação para o D7, o que o cliente, o expatriado, o estrangeiro, na verdade, o que o estrangeiro tem que se organizar? Precisa ter uma renda do valor de um salário mínimo em Portugal, que você já frisou aqui o valor. Que mais que ele tem que se preocupar e estruturar para a obtenção desse D7? Sim, portanto, os primeiros passos são sempre a obtenção de NIFs, portanto, números de contribuinte portugueses. Nós tratamos dessa parte também. Depois temos de abrir contas bancárias para a família. É importante que arranjem também um comprovativo de morada em Portugal, portanto terão ou de arrendar uma casa ou de comprar uma casa, e nessa parte a Sandra poderá certamente ajudar. Depois é importante que transfiram pelo menos 10 mil euros para as contas bancárias portuguesas por pessoa, e que tenham também 10 mil euros nas contas bancárias estrangeiras. Para além disso, têm naturalmente de ter os comprovativos do rendimento passivo que já referimos há pouco, têm de ter também seguro saúde válido internacionalmente.
fotografias, passaporte, registros criminais. Portanto, basicamente, estes são os documentos essenciais para o processo. Então, o que é que nós fazemos? Quando o cliente estiver na posse de todos estes documentos, nós damos início ao processo. Então, nós submetemos os documentos na plataforma relevante, fazemos o upload e fazemos também um agendamento que tipicamente é na Embaixada Portuguesa da jurisdição de residência do cliente. Às vezes a Embaixada também delega essas competências numa entidade que se chama VFS, portanto, ou na Embaixada Portuguesa que tem a jurisdição sobre esse país, ou na VFS. Portanto, o cliente, depois da submissão do processo, tem de se dirigir com a família à Embaixada ou à VFS para entregar a documentação original e pouco depois ser-lhe-á emitido o visto D7, que vai ser, portanto, anexo ao passaporte do cliente, será válido por 4 meses, permitindo-lhe entrar no país 2 vezes. Portanto, depois o cliente deverá entrar em Portugal com esse visto D7 e deverá, então, depois comparecer num agendamento perante os serviços de imigração, atualmente AIMA. É de referir também que a nossa equipa dá sempre apoio nesta parte, portanto, vamos com o cliente à AIMA, ajudamos com a documentação e com a recolha dos biométricos e com todas as formalidades, fazemos a tradução e pouco depois os cartões de residência são emitidos, são válidos por 2 anos e têm de ser renovados ao final do 2º ano, sendo que depois o cliente recebe mais um cartão de residência válido por 3 anos. Ok. E quando ele aplica por esse processo, quando ele inicia o processo da aplicação do D7, é obrigatório ele estar no país de origem ou ele pode estar, por exemplo, um cliente que a gente fez, o cliente está vivendo há um ano há mais de um ano nos Estados Unidos, mas ele é da África do Sul. Aonde que ele tem que aplicar por esse visto? No país de origem ou na África do Sul? No país de residência, é esse no o país critério. de residência, ok. E quando ele aplica, ele entra em Portugal, qual é o período entre a iniciação de preparação dos documentos, NIF, abertura de conta em banco, até o cartão de residência ser emitido? Quanto tempo, qual é o tempo de processo de um D7? Portanto, naturalmente, isso vai variar consoante as embaixadas, porque, como eu referi, o processo começa sempre na embaixada do país de residência. E cada embaixada tem os seus trâmites, cada embaixada exige documentação ligeiramente diferente, portanto, é sempre preciso cuidado a analisar este aspecto, mas, em média, eu diria que desde o momento em que o cliente começa o processo até o momento em que o cliente efetivamente obtém o cartão de residência, estamos a falar aqui de 6, 8 meses. O processo de visto, para mim, quando eu começo um processo de realocação, é o pilar mais importante, porque a família tem que se preocupar como que vai viver em Portugal. O visto D7, ele propicia a pessoa, o estrangeiro, a vir para Portugal para viver. Você comentou que a primeira emissão do visto leva, o primeiro cartão é válido por 2 anos. Depois tem a renovação, que a ED faz, por mais 3 anos. Afinal, quando termina os 5 anos, qual é a compensação que esse estrangeiro tem por escolher Portugal para viver? Portanto, a compensação que o estrangeiro tem, ou pode ter se assim o pretender, porque nós temos clientes que não pretendem, é pedir a nacionalidade portuguesa. Portanto, após 5 anos de residência legal em Portugal, eles têm o direito a pedir a nacionalidade portuguesa. Para o efeito, terão de provar que falam, que atingiram o nível A2 em língua portuguesa, portanto, não sei se a Sandra sabe, com certeza sabe, existe um ranking internacional que avalia o nível linguístico de cada pessoa e esse ranking tem 6 graus. A1, A2, B1, B2, C1, C2. E, portanto, o que eles têm de mostrar aqui é que eles estão no nível A2, que é o segundo nível mais baixo. E normalmente corresponde a cerca de 150 horas de aulas numa escola. Em português. Sim. Portanto, para além do conhecimento da língua portuguesa, os clientes têm também de apresentar registros criminais,
a certidão de nascimento, o passaporte e o comprovativo de que tem 5 anos de residência legal em Portugal. Portanto, é relativamente simples. Um estrangeiro que não fala português, ele não tem os documentos em português. Há necessidade dele se preocupar com como é que a gente pode dizer, o translate, passar para a língua portuguesa toda a documentação, e isso leva muito tempo para ser feito. Você aconselha o cliente a fazer antes de vir para Portugal? Faz-se dentro do país? Vocês conseguem fazer isso com o cliente aqui? Como é que funciona a parte de tradução de documentos para que eles estejam preparados para fazer o teste de língua portuguesa, ou até quando nós realocamos o Birth Certificate, que é muito necessário nas escolas? Vocês fazem isso dentro do país, ou você recomenda que já venha do país de origem ou do país de residência antes de chegar a Portugal? Tipicamente as traduções são feitas no país de origem, mas também podem ser feitas em Portugal, desde que devidamente certificadas. E sim, todos os documentos têm de ser traduzidos para a língua portuguesa. Todos os documentos têm uma validade, portanto, o conselho que nós damos aos clientes é não os obtenham logo numa fase inicial, porque, como eu expliquei, ainda há uma série de formalidades que têm de ser completadas primeiramente, os NIFs, as contas, etc. Portanto, por exemplo, um registro criminal terá a validade de 3 meses, portanto, não aconselhamos que o peçam logo de início. Certidões de nascimento têm a validade de 12 meses, certidões de casamento têm a validade de 6 meses, portanto, é preciso ter atenção a estas subtilezas que estão na lei e que nós conhecemos e temos de respeitar. Para além disso, os documentos têm de ser devidamente legalizados, tipicamente pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros do país em que o documento é emitido e depois também pela Embaixada Portuguesa relevante. Ou alternativamente, se o país for membro da Convenção da Haia, o documento poderá ser também apostolhado. Ótimo. Um cliente que ele venha para Portugal, vamos supor a família, o marido que trabalha, mas a esposa também trabalha. Eles podem aplicar ao mesmo tempo, ou faz primeiro do marido e aí vem com o visto e daí reunifica a esposa em Portugal? O que você aconselha a fazer? Porque nós já fizemos na ED das duas formas, né? Hoje, junho de 2024, conhecendo o AIMA, já que você sabe que CEF agora é AIMA, como é que está esse trâmite com o AIMA? Está mais demorado, não está? E o que você aconselha? Você aconselha que os dois tenham uma renda, que possam comprovar e fazem a aplicação ao mesmo tempo, ou pode ser feita a reunificação já aqui em Portugal da esposa e dos filhos? Bom, primeiramente, sim, sem dúvida que desde que o CEF, portanto o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, foi extinto em outubro do ano passado e foi criada esta nova entidade, a AIMA, que é a Agência para a Integração, Migrações e Asilo. E, portanto, esta agência, aliás, as competências e atribuições do CEF foram passadas para diversas entidades, nomeadamente a AIMA, e desde então sentimos que a capacidade de resposta, a vontade em resolver situações pendentes, a intenção de melhorar plataformas, a responsividade, tem sido tudo muito melhorado. Efetivamente, esta agência só começou a exercer funções, salvo erro, em janeiro, portanto ainda são poucos meses para conseguir avaliar, mas parece-nos que há aqui uma outra garra, um outro sentido de compromisso que infelizmente não víamos no CEF. Em relação à sua outra pergunta, vamos ter que fazer uma análise caso a caso e, por exemplo, se a mulher e o marido tiverem ambos rendimentos passivos nos valores pretendidos, não vejo por que não fazer um D7 para cada um deles. Caso contrário, podemos também pensar num reagrupamento familiar, portanto, fazemos o D7 para o marido e depois o reagrupamento familiar para a esposa, também é possível. Eu pergunto porque quando nós estruturamos um processo de realocação, eu sempre me preocupo em trabalhar também a expectativa do cliente, né? O estrangeiro que vem para Portugal, ele sempre fica com cuidado, toda a parte da imigração, porque ele sabe que ele está mudando, ele está
trazendo a família. Tudo isso é uma mudança grande para a família toda. Então, isso traz também a parte emocional junto com a mudança. Então, quando nós estruturamos o processo, eu sempre me preocupo em perguntar se a esposa tem uma renda passiva, que é para fazer o processo junto, né? E quando a gente passa a ED para fazer o processo todo do visto, os clientes no final, eles conseguem o cartão de residência junto, e isso faz uma diferença imensa para a família. E depois só as crianças são reunificadas. Qual é a experiência que você tem, assim, de atender várias nacionalidades? A expectativa de vir para Portugal, eles comentam se estão gostando, eles voltam a falar com você depois do processo feito. Qual é a impressão que eles têm de Portugal depois de escolher Portugal para viver? Sim, é curioso porque há muitos clientes que chegam até nós inicialmente só com a perspectiva de ter este título de residência, mas depois acabam por vir a Portugal e gostam da comida, gostam do clima, gostam das pessoas, da afetividade e, portanto, acabam por passar mais tempo no país do que esperavam inicialmente, acabam por fazer investimentos adicionais que não faziam parte das suas perspectivas iniciais e, portanto, é lisonjeador para nós, obviamente, sentir que Portugal é um país tão acarinhado pelos estrangeiros e que eles se sentem tão bem recebidos aqui. É fantástico, eu vejo a felicidade que eles veem, principalmente se vêm de um país que não tem segurança ou de um país que não tenha tanta qualidade de vida. Quando eles chegam em Portugal, a gente vê o quão é valioso isso para eles. Um cliente que escolhe Portugal para viver e vem com visto D7, ele pode trabalhar aqui ou não é recomendado? Sim, inclusive a autorização de residência que ele vai receber diz expressamente que é permitida a atividade profissional. Por isso, sim, uma das vantagens desta autorização de residência é que eles podem efetivamente viver, trabalhar, estudar em Portugal e viajar no espaço Schengen sem necessidade de visto. Daí a uns anos, caso eles efetivamente obtenham a nacionalidade portuguesa, se assim o pretenderem, tendo um passaporte português, portanto um passaporte europeu, poderão também viver, trabalhar e estudar em qualquer Estado-membro da União Europeia. Portanto, é um plus. É um privilégio enorme. É um privilégio grande. É. Que maravilha. Então, você que está aí no seu país de origem ou vivendo fora do seu país de origem e tem um sonho de viver em Portugal, esse sonho vale qualquer investimento. Vale você entrar em contato conosco e a gente vai poder te ajudar a estruturar esse processo de realocação e alcançar esse sonho tão desejado para você e para sua família. A doutora Felipa aqui comentou que a qualidade de vida muitas vezes fazem com que os clientes mudem a perspectiva de estar em Portugal e acabam investindo no país. E o país é excelente, o investimento, principalmente na parte imobiliária, é um investimento que não tem perdas, é um investimento que há muitos ganhos, principalmente quando você escolhe boas localizações para você poder estar investindo. Como nós falamos aqui, é necessário que para o processo de D7 você arrenda uma casa ou compre uma casa para fazer o processo D7 e assim ter o seu comprovante de residência. Claro que a doutora Felipa comentou aqui, é um visto estruturado, leva tempo para ficar pronto até você entrar em Portugal, então se programe, se organize e faça com que este processo seja com menos estresse possível. E esse estresse, menos estresse, só vai acontecer quando você tiver pessoas que estão com experiência, estão preparadas para fazer o seu processo de mudança para Portugal de forma estruturada e de forma profissional. Doutora Felipa, alguma recomendação, algum erro que as pessoas cometem muito durante o processo de realocação que você possa aqui dividir conosco? Sim, infelizmente às vezes chegam até nós clientes que foram mal aconselhados ou que tentaram fazer as coisas sozinhos com a informação ou a desinformação que infelizmente existe na internet e que é transversal a todas as áreas. Mas, por exemplo, há clientes que chegam a Portugal e querem dar início ao visto D7 e aí nós temos de explicar, não, para o visto D7
o primeiro passo será sempre na Embaixada Portuguesa do país de residência. Portanto, aqui não podem dar início ao processo. Ou, por exemplo, há clientes que chegam até nós com documentação errada, com documentação mal legalizada, com documentação que não está traduzida, ou até com documentação que não é aquela que aquela embaixada em específico solicita. Portanto, como eu digo, o processo tem alguma complexidade, tem subtilezas que só são conhecidas por quem trabalha há muitos anos no assunto e, portanto, é necessário fazer uma análise caso a caso, contactar a priori as embaixadas para perceber que documentação é que vai ser exigida, que tempos é que estamos aqui a falar e se há algum requisito adicional. Portanto, o meu conselho é, sem dúvida, contactem um profissional com experiência, não se baseiem na informação que existe na internet. Às vezes o barato sai caro, por isso contactem profissionais com experiência na área. É para evitar constrangimentos. Exato. Durante o processo. Doutora Felipa, quais são as obrigações que o expatriado tem após começar a viver em Portugal no status de D7? Portanto, uma vez chegado ao final do segundo ano, ele deverá renovar a sua autorização de residência. Obviamente nós ajudamos também com essa parte. Neste momento as renovações estão a ser feitas online, portanto o processo é relativamente simples e é importante frisar que em termos de períodos de permanência no âmbito deste visto, o que a lei estabelece é que o titular da autorização de residência não pode estar ausente de Portugal sem razões atendíveis por períodos superiores a 6 meses consecutivos ou 8 meses interpolados durante o período de validade da sua residência. Portanto, é importante ter este período de permanência em mente. Qual é a nacionalidade que mais procura pelo D7? Qual é a nacionalidade hoje que está com maior interesse em Portugal através do visto D7? Portanto, o D7 já existe há muitos anos. Há pessoas que acham que é um programa relativamente recente, mas não, nós temos clientes já há muitos anos que fizeram o D7 e que inclusive já têm a nacionalidade portuguesa ao abrigo deste tipo de autorização de residência. E, portanto, temos clientes de praticamente todas as geografias. Talvez com principal incidência nos clientes americanos, britânicos, australianos, brasileiros também. Pronto, e como nós temos já tanta experiência com clientes de todos os países, podemos também ajudar depois com a parte da documentação, ou seja, dizer-lhes onde obter os documentos, como legalizar, onde traduzir. Nós muitas vezes mandamos também exemplos dos documentos desse país para que o cliente tenha como referência e saiba exatamente o que tem de fazer. Isso eu acho fantástico, eu acompanho o processo e vejo que isso dá muita tranquilidade para o cliente. E, de novo, frisando o quão importante é ter pessoas profissionais para que façam esses processos e deem assessoria que o cliente precisa, que é para passar, porque mudar de um país para o outro não é fácil, é muitas mudanças, então menos estresse possível, tendo aí pessoas e profissionais competentes para fazer o processo de visto. Pela sua experiência, última pergunta aqui, teve algum caso de D7 que foi negado? Não, porque basicamente existem apenas duas razões pelas quais um pedido pode ser negado, sendo que a primeira é se existem antecedentes criminais relevantes, e a segunda é se existe algum problema no espaço Schengen. Portanto, ambas são situações que os clientes já sabem de antemão. E pronto, claro que a documentação tem de estar conforme, mas para isso estamos lá nós para verificar tudo antes de entregar às entidades relevantes. Obrigada, Felipa, pela tua presença, obrigada pelo teu conhecimento. Tenho certeza que adicionou muito aos estrangeiros que querem viver em Portugal e que podem escolher Portugal através da aplicação de um visto D7. Muito obrigada. Muito obrigada, o prazer foi meu. E você que está aí e quer viver em Portugal, tem um sonho de viver em Portugal, o visto D7 pode ser o seu passaporte de viver em Portugal com a sua família. Nós falamos aqui que você pode aplicar, você deve aplicar no seu país de origem. Assista ao nosso podcast, você vai ter que estar consciente
de que todo esse conteúdo vai adicionar a você. Você pode aplicar ou no seu país de origem ou no país onde você está residindo. Não há nada que faça com que você não realize o sonho de viver em Portugal se você atender a todos os requisitos para a aplicação do visto D7. E nós estamos terminando o nosso podcast de hoje. Obrigada. Envie esse conteúdo para as pessoas que você conhece e que saiba, ou seja, que você saiba que é importante este conteúdo, que você sabe que é importante, que vai transformar a vida dessas pessoas. Portugal é um país com qualidade de vida, com segurança. As escolas internacionais aqui são maravilhosas, com o currículo IGCSE, com IB, elas estão preparadas para para atender os seus filhos aqui em Portugal. Basta que você faça todo o processo com antecedência. O visto D7 pode ser feito remotamente, não há necessidade de você vir a Portugal para iniciar esse processo e você só chega em Portugal já com o visto estampado no seu passaporte e a ED pode sim te ajudar nesse caminho, nessa sua trajetória. E durante o processo que você vai ter que ir para o AIMA para ganhar sua residência, você vai ter um suporte de profissionais especializados. ED International Lawyers está localizada em Lisboa. Website? É www.ed-international-lawyers.com. Alguma rede social da ED que você queira? Temos o LinkedIn também, ED International Lawyers. Ótimo, então entrem em contato, estejam acompanhados, sozinhos não fazemos nada, juntos com pessoas competentes alcançamos aquilo que a gente quer. Se Portugal é o seu sonho, agora é a hora de você aplicar pelo visto D7. Obrigada e até o próximo episódio. Obrigada, Felipe. Obrigada eu, prazer.